Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais um dia aqui para fazer uma live papo gostoso aqui. Hoje de manhã, um pouquinho mais cedo, eu convidei o pessoal para vir tomar o café aqui comigo. Mas o papo vai valer muito a pena. Bom dia, Léa, minha convidada aqui já chegou. Léa, eu já te chamo, eu só vou dar uns recadinhos iniciais aqui. Eu já te chamo. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o título certinho. Bom dia, Mi. Gente, eu decidi fazer esse papo aqui com essa pessoa maravilhosa que é a Léa por vários motivos. Primeiro que ela tem uma história muito bacana para compartilhar, principalmente com quem vendo, né, da mesma jornada aí de afiliado, né, e depois começou a prestar serviços, enfim, ela passou pelos mesmos desafios que todo mundo geralmente passa, né? Então, eu achei muito legal para as pessoas entenderem que não é só com elas que acontece e como a gente pode fazer para superar, né, esses desafios que vão acontecendo aí ao longo da jornada. E eu até mandei uma mensagem esses dias para a Leia, a gente estava conversando sobre outras coisas, eu falei, Leia, eu sempre tive muita curiosidade sobre a sua história, porque eu sempre vi as pessoas falando que a história dela era muito bacana, falando que ela é uma querida, né, falando coisas muito legais a respeito dela. E aí eu falava, gente, a Léa é nossa aluna lá do Dominando Home Office e eu não sabia qual que era a história dela. Eu só sabia que ela tinha ótimos resultados, porque eu sigo ela no perfil dela, né? Eu sempre vejo ali a- ela postando os resultados, né? Esses dias mesmo ela postou um resultado muito bacana, acho que foi do ano passado, que ela teve como afiliada. E aí a gente vê essas coisas, mas eu não sabia exatamente qual que era a história dela. E aí foi quando eu falei pra ela, falei, Leia, vamos fazer uma live então para você contar um pouquinho dessa história que eu achei fantástica, para a gente poder compartilhar aí com o pessoal, porque eu tenho certeza que muita gente vai gostar também de ouvir. E ela tá aqui, eu já vou chamar ela aqui, convidar para ela entrar, para a gente introduzir, porque é ela que vai fazer essa introdução dessa história maravilhosa. Deixa eu só chamá-la aqui. Eu falei para vocês trazerem o café e eu não tomo café, né? Oi, Léa! Oi, lindona! Tá dando eco ou não? Bem de levinho, nada que atrapalhe, tá bem bom o áudio, inclusive. Você tá me Bom ouvindo dia, bem? tô ouvindo. Ah, então tá. Hoje eu trouxe meu fone, porque na live terça-feira eu não tinha trazido, e eu sempre gosto de estar com fone, que eu acho que o áudio fica melhor pra mim, não sei. É, Mas então tá. daí eu Não abaixo é? também o volume pra não dar eco. Bom Exatamente. Então, dia! hoje tá tudo certo. Bom dia, lindona. E tava falando aqui, fazendo a introdução, falando sobre a sua história, e que eu fui pedir para você contar para mim a sua história, porque todo mundo fala tanto. Ai, a história da Leia é tão legal, a Leia, né, tem resultados tão bacanas, e eu não sabia qual que era a história da Leia. Eu falei, não, deixa eu perguntar. A Leia é aluna, né, do DHO, do Dominando Home Office, e eu falei assim, gente. E aí, esses dias você fez um post, né, mostrando os seus resultados ali. Eu falei, gente, eu não sei qual que é a história da Leia, deixa eu entender melhor. A minha história é todo o inverso, né? De trás pra Ex- frente. Diferente do que a galera começa, como começa, né? Mas assim, chega no final é tudo igual, né? Exatamente. É que eu falo, você é legal sua história porque eu falo, você é realmente uma exceção, né? Você, na verdade, você fez uma coisa muito bacana, que foi focar em uma coisa e seguir, né? Geralmente a gente começa tirando para tudo quanto é lado, é um monte de informação, e você já tinha aquela coisa certa do que você queria, e aí eu acho que isso que fez você ter resultados aí mais rápidos e recorrentes, né? Então, amor, aproveita já, faz uma breve introdução, mas eu queria que você já introduzisse como você chegou até o marketing, como que você
na verdade, começou? O que que você fazia antes e como que você veio parar no marketing de afiliados, marketing digital? Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite dessa lindeza, né? Ontem, a hora que eu Eu que agradeço. postei sobre a live, veio bastante gente falar: Nossa, como ela tá um nojo fazendo uma live com a Roberta. Falei: Tô um Ah, meu nojo. Deus, imagina! Falei até pra Eu Flaviano, você viu? Falei pra Flaviano, falei: Você viu só? Tô um nojo. Ai, quero Ai, agradecer pelo a honra é convite, Rô. toda minha. E a nossa honra é toda minha. Eu conheci o marketing digital em 2020. Em 2019, a minha filha nasceu em 2018, em outubro de 2018. Então, ainda eu trabalhava CLT, fiquei afastada, né? Os 4 meses, porque assim, foi 5, mas foi 4 porque eu parei um mês antes, né? E como é empresa privada, que eu trabalhava em corretora de seguros, então é só 4 meses mesmo. Daí desses 5 foi tirado das férias. Então, assim, com 4 meses a Manu precisou ir para a escolinha. Em Meu março já estava na Deus. creche. Na época eu achava Em que eu não março estava sabia na fazer. creche, em abril já estava no hospital, né? Porque é assim, né? Entra na escola. Exatamente. Não, imagina o choque, né? Uma mãe de primeira viagem. é, Em março eu coloquei na escolinha. Em abril já foi diagnosticada com a primeira pneumonia. Daí leva para o hospital, para o pronto atendimento, depois leva para a pediatra que acompanhava ela mesmo. Daí toma aquela rabada, né? Porque assim, a pediatra a pediatra, eles estão preocupados com a criança, né? Não quer nem saber da nossa situação. Eu lembro até hoje que eu conversei com o meu ginecologista, tudo que a pediatra me falou, que é tudo assim, do mesmo plano, né? Ela falava assim, ele falou assim, não, da mesma forma que eu cuido de você, a pediatra ela vai cuidar da sua filha, não importa assim, se você se ofendeu ou não, porque o que eu ouvi, essa criança não é para estar na escolinha nessa idade, é para você estar cuidando dela na sua casa. Então, assim, eu nunca tinha sido mãe na vida, um mês, assim, voltando a trabalhar e ouvir isso. Só que, assim, na minha cabeça eu não sabia fazer outra coisa na vida a não ser trabalhar para os outros. Me sentia incapaz de qualquer coisa, sabe? E financeiramente, olhando para as contas da casa, que nunca fechava assim, né? Que eu ganhava 1.000 e pouco. Daí pagava plano de saúde, pagava escolinha para ela, porque assim, queria colocar numa escolinha da minha confiança, né? Já estava assim com o coração partido de deixar na escola. Imaginem deixar em lugar que eu nem conhecia, né? Então, assim, Exatamente. praticamente o salário ficava mais caro eu trabalhar do que ficar em casa, mas eu não colocava isso no papel. Para mim estava sendo vantajoso trabalhar, né? Ficou o ano inteiro doente e aqui eu não tenho rede de apoio, Rô. Daí, o que que acontecia? Ficava doente, um dia eu faltava do serviço, um dia meu esposo faltava, outro dia eu mandava para casa da minha mãe, que é 60 quilômetros da minha casa. Então, o que que eu fazia? Eu acordava 4 horas da manhã, saía de casa às 5, chegava na minha mãe às 6, saía da minha mãe às 7 horas para chegar aqui no meu trabalho às 8. Não podia furar um Hum. pneu do carro que eu já perdi o horário de tudo. Depois, a minha mãe até falava, Leia, deixa a Manu dormindo aqui, que a gente cuida. E eu sabia que ela cuidava, mas assim, eu não conseguia. Eu tinha que voltar a fazer o mesmo caminho. Então, eu saía daqui da minha cidade 6 horas da tarde, chegava na minha mãe às 7, jantava lá, pegava a Manu, vinha embora 8 horas, chegava em casa 9 horas da noite. Então, imagina, já tinha acordado de madrugada, trabalhado o dia todo, depois fazia a rotina. Então, uma canseira e o psicológico também. E o que que aconteceu? Ela ficou doente todos os meses do ano. Essa menina ficou com secreção no pulmão. Pneumonia mesmo. Por quê? Ela era alérgica. Então, assim,
saía de um antibiótico, Rô, daí, por causa de muito medicamento, soltava o intestino dela e bebezinho, assava. Daí eu tinha que cuidar da assadura, sabe? Oh, Jesus, que luta! Daí, daí uma luta. Daí, assim, sarava a assadura, pegava de novo, porque ela não ficava em casa nem 10 dias. Eu já tinha que mandar para a escola com medicamento na bolsa. Então, assim, ela nunca conseguia recuperar 100%. Daí, assim, sarava da assadura, daí pegava de novo, daí, sabe, uma luta. O ano inteiro ela ficou doente. Então, assim, chegou 2020, eu falava assim, não, chegou ao final de 2019, eu falei assim, não, 2020, ela já tem um aninho, ela pegou resistência, né? Só que daí chegou a pandemia. Daí a escolinha fechou, né? Eu falei, meu Deus, eu não consigo ir para casa da minha mãe todo dia. Também não consigo deixar ela lá, na casa da minha mãe. Trabalhar para pagar gasolina, né? E sem contar que assim, começa a pegar todo dia a rodovia, vai cansando, né? É até assim um risco pra gente, né? Um risco mesmo de acidente, né? Porque assim, a gente tá cansado, né? Daí eu falo, eu vou ter que sair de serviço. Então, assim, tudo que eu lutei em 2019 praticamente foi em vão, né? Chegou em março, eu precisei sair de serviço. Deveria ter saído em 2019. Mas, assim, foi tudo aprendizado. Só que, assim, hoje, ano que vem, ela é obrigada a ir para a escolinha. Mas eu já tentei pôr ela na escolinha no passado. Esse ano eu não consegui. Por quê? Eu não vi ela crescer em 2019. Então, eu não consigo, sabe, mandar ela para a escolinha hoje. Olha, já pode aproveitar. Tem que aproveitar ao máximo, né? Eu sei porque como assim. A minha filha também nasceu em outubro de 2018, no dia 2 de outubro. Assim, ela já vai para a escolinha agora, mas qualquer coisinha que nem eu já falei, amanhã eu não vou mandar para a escolinha porque vai esfriar. Qualquer coisinha é desculpa, porque eu falo, não, para ela ficar perto, embaixo da nossa asa, né? Porque eu lembro, Rô, até hoje, que eu tinha muito contato com a diretora da escola, sabe? Foi uma escola que eu escolhi no dedo mesmo, por isso que eu pagava. Então, eu lembro que a diretora da escola me mandou uma mensagem, eu estava no serviço, ela falou assim, a Manuzinha tá andando. Eu falei, não tá não, eu não estava acreditando. Eu colocava ela para andar aqui em casa, eu não via, sabe, ela andando. Ela não andava. Daí, de tanto eu duvidar, sabe, ela pegou e me mandou um vídeo da Manu andando. Então, assim, eu tentei colocar ela na escola esse ano porque fica muito com tela, né? A gente dá televisão, dá tablet, dá celular para a gente conseguir trabalhar um pouco. Mas, assim, sabe, tudo que eu perdi em 2019 eu fico lembrando, então eu não consigo. Ano que vem eu vou por meio período porque é obrigado, sabe? Mas sabe quando dá aquele remorso, sabe? Então, assim, eu não consigo mesmo. Então, assim, eu não vi os primeiros passos dela, eu não vi as primeiras palavras. Quando estava assada, não era eu que cuidava, eu mandava todas as receitas, medicamento, pomada, antibiótico na escola. As meninas, eu lembro, colocavam o relógio de despertar, sabe? Para dar os antibióticos para ela. Mas eu cuidava dela uma vez na semana, porque eu faltava, ou no final de semana, a gente vivia em pronto atendimento. Então, assim, e sem contar o lado financeiro, que aqui em casa explodiu, né? Porque, assim, eu comecei a... Só um minutinho, filho. Tá. Eu comecei a entrar em dívidas, e daí fiquei devendo em farmácia, virou aquela bagunça financeiramente. Então, quando eu saí do CLT, eu já estava totalmente endividada, e quem apresentou marketing digital para mim, por incrível que pareça, foi meu irmão. E eu só acreditei porque meu irmão, ele me mostrou o faturamento dele de um mês, que já em março de 2020 já estava R$ 2.000. Só que ele é do tráfego pago, sabe? Ele, na época, investia só em treinamento de tráfego pago. Ele tinha o cartão de crédito dele, é solteiro, mora com os meus pais, então outra realidade.
Daí ele me apresentou, inclusive, o Alex, e ele falou, vai acompanhando esse canal, que é no orgânico, você vai aprender. E ele, assim, sabendo da minha situação, né? Ele até passava o acesso deles, dos cursos dele que ele investia, para mim estudar. Ele falava, vai estudando. Só que assim, o tráfego pago, você tem que estudar e aplicar. E como que eu ia aplicar sem R$ 1 no bolso, né? Não tinha como. Então, assim, eu tinha ele, mas assim, a gente seguiu o caminho totalmente inverso, né? Até Diferente, hoje né? ele tá só com anúncio, tá no mercado, mas assim, outro caminho, porque a realidade dele era outra, né? E E geralmente quem tá no tráfego pago gosta de tráfego pago, né? Vai, fica ali, foca ali, né? foca ali e não sai, né? E não Só sai, que vai só, às vezes começa a diversificar outras plataformas, mas fica sempre ali, né? No tráfego pago, né? não sai. Não, ele tá até hoje, olha, de 2020 aqui ele já ficou no lucro, no prejuízo, muda, igual nós, né? A gente vai mudando tudo no orgânico. Eles vão mudando as estratégias, mas não sai dali. E Exatamente. na época, olha só, eu estava usando já até cartão da minha irmã. Então, o que eu fazia? A prioridade era pagar as contas da casa e pagar também a minha irmã, né? Então, o que aconteceu? Deixei assim, nome meu, nome do Gustavo, foi sujando. A gente entrou em dívidas nossas para suprir, para não deixar sujar o nome da minha irmã, já que ela estava Sua irmã. ajudando nós, né? Então, assim, Entendi. daí, em 2020, eu conheci o marketing digital, fiz o cadastro na Hotmart e achava que iria ficar rica ali só com os conteúdos gratuitos do Alex. Ai, Jesus. Tem muita gente que, infelizmente, a gente, né, não sabe, a gente se ilude também, olha ali e fala, não, eu dou conta. Ai, Então, daí Jesus. o que aconteceu? Eu maratonei todos os vídeos na época do Alex e ainda falei assim: eu vou fazer tudo que ele ensina. E eu fazia, só que eu não queria aparecer, então eu fazia todas as partes sem aparecer. Só que daí chegou junho, eu percebi que já ia acabar, já estava acabando o dinheiro da minha rescisão, já estava. A Leia falou: é bem isso, e é bem isso mesmo. Já estava acabando o dinheiro da minha rescisão, o seguro já ia acabar tudo, né? Daí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Daí eu comecei a fazer bolo caseiro aqui em casa, cones, trufado, essas coisas de confeitaria mesmo. Uhum, Em vez de investir num treinamento aqui no marketing, não, eu investi bastante, mas na confeitaria. E uhum. até que, assim, ajudou eu bastante, sabe? Consegui até fidelizar alguns clientes aqui na cidade, mas, assim, eu não estava realizada ainda, porque, além do investimento, também não ficar pouco mensalmente, né? Porque num curso a gente investe num curso e vai estudando ele, depois investe em outro. Não. Tendo um negócio assim, eu tinha que investir, tipo, em mercadoria toda Todo mês, semana. toda semana. Porque leite condensado, ou eu já comprava por mês. E a Manu também ficava aqui na sala e eu ficava na cozinha. Depois eu terminava de fazer as coisas e às vezes eu tinha que lavar a cozinha, daí ela ficava abandonada do mesmo jeito. Então, assim, não tava, eu estava em casa, mas não estava feliz ainda. Daí eu falei, Uhum. chegou dezembro de 2020, eu falei, não, agora em 2021 a primeira coisa que eu vou fazer é vou investir. Daí foi que eu já entrei com a mentalidade de investimento. Porque meu irmão mostrou para mim em dezembro o faturamento dele, eu lembro até hoje, R$ 7.000. Eu falei, nossa, é agora. Então Eu vou eu sempre agora. o zóio crescia no faturamento do meu irmão. Então, assim, eu acreditava, eu sabia que era palpável, né? Porque assim, a gente vê a galera na internet é uma coisa, mas vê uma pessoa próxima, né? Então é outra coisa. Eu falei, não, Douglas, eu vou investir. Ele falava, viu, se você não quer começar com anúncio, você vai ter que investir em alguma coisa no orgânico. Então, em dezembro de 2021, eu já investi no treinamento de base. Investi no Ah, treinamento. Em fevereiro já investi na hospedagem, na Lead Lovers, fui investindo em tudo. Tudo com dinheiro da confeitaria. Que eu ainda estava na confeitaria. Eu fiquei na uhum. confeitaria até agosto do ano passado. Esse mês está fazendo um ano, mais ou menos, que eu parei com a confeitaria.
Só que em fevereiro eu já comecei a ter vendas. Por quê? Qual que era a minha estrutura na época? Eu tinha um Instagram de unhas, né? Então, assim, eu postava ali 2, 3 vezes no dia. Eu fazia stories, sabe, de vídeos, de material do produtor, tudo sem aparecer. Na época também funcionava, agora não funciona mais, mas na época funcionava bem parcerias com donos grandes de grupo lá no Facebook. Então, por exemplo, tem grupos no Facebook que são privados, mas que se eles, o dono daquele grupo faz parceria. Vamos supor, você paga R$ 70 por mês para eles, e 30, 50, mais ou menos essa faixa. Nunca vi mais que 100 e nunca vi menos que 30. Então, assim, lá é um grupo só de manicure. Então, ali tem afiliados e manicure. E você faz o seu post, pode deixar ali seu link, ou pode deixar seu WhatsApp. Isso também, na época, funcionava. Hoje eu sei que já não funciona. Mas lá em fevereiro, março, ainda funcionava um pouquinho. Então, eu fazia. E eu também comecei a fazer artigos e, e já deixava também a isca. Todos os produtos que eu trabalhava sem aparecer, eu pegava o material do produtor e deixava a isca. Então, por exemplo, um produto de alongamento de unha, eu tinha isca para aquilo também. Um produto de designer de sobrancelha, eu tinha isca. Então, assim, mesmo sem aparecer, Mas eu você deixei fazia isca com o hot lead do produtor ou para sua lista? para minha lista. Para sua lista. Isso, então Legal. assim, mesmo não aparecendo, eu construí uma estrutura bem completa. Por quê? Eu pegava a isca do produtor, mas eu trazia tudo para minha lista. Então, assim, eu mandava tráfego para o meu mini site e assim, quando eu não vendia pelo artigo, o que eu mais vendia era por e-mail ou no 1 a 1, porque daí eu já comecei a investir em anúncio. Eu ralava na confeitaria, sabe? Para ter dinheiro para me investir aqui. Daí o que eu fazia também? Eu criava uma página, tinha ali vídeo do produtor, eu sempre assim, chamo o produtor mesmo para pedir material, principalmente desses nichos que eu não apareço. Eles me mandavam o vídeo, então nessa página tinha o vídeo do produtor e um botão no WhatsApp. Eu subia anúncio dessa página para o público, por exemplo, de manicures, a hora que a pessoa clicava no botão, ela vinha falar comigo. Eu tentava converter ali no 1 a 1. Quando eu não conseguia converter, eu dava isca. Então a pessoa, eu não converti ela, mas ela entrava na minha sequência de e-mail. Depois de um trabalho ali, fazendo com um e-mail, entregando o material do produtor, eu não vendia, o que eu fazia? Eu deixava um tempo parado aqueles leads ali e mudava o produto depois de um tempo. Vamos supor que a pessoa entrou na minha lista de alongamento. Eu também tenho dos produtos que eu promovo, eu tenho a maioria, eu tenho todos os dados do cliente liberado para mim, porque assim, eu mostrava para os produtores que eu trabalhava de forma profissional, mostrava mini site, minha lista, sabe? Eu mostrava tudo. Então, eles acabam que liberando para mim os dados do cliente. Então, quando eu não conseguia converter, por exemplo, o cliente de alongamento de unha do produto X, eu fazia remarketing e não comprava, depois de um tempinho, um mês mais ou menos, eu mandava e-mail novamente, só que do outro produto. De alongamento também, ou de plástica nos pés. Então, assim, eu tentava vender ali no 1 a 1 no WhatsApp, não convertia, eu mandava para minha lista. Não convertia, Nossa, eu mudava o produto. é interessante isso que você está falando, porque eu lembro que uma vez eu fiz um treinamento na empresa que eu trabalhava, sobre técnicas de venda. E o palestrante lá que estava dando o curso, ele falou exatamente isso. E olha que é outro segmento, nada a ver, mas ele falou que quando a gente tem um cliente ali que, né, a gente está namorando, está tentando fazer alguma coisa e nada acontece, ele falou, você dá um tempinho, depois você entra em contato, mas sempre com ele falava em notícia nova, alguma coisa assim.
Ou seja, não vai entrar para falar de novo do mesmo produto. Entra falando, ó, eu tô entrando em contato porque tem uma novidade, eu tenho uma coisa que tá acontecendo aqui diferente, só para você ficar sabendo. Então, na verdade, você dá uma quebradinha, né, dessa questão de ficar ali como chato, falando sempre da mesma coisa, né? É, porque assim, eu via que não ia comprar, eu mudava o produto. Ou para um concorrente, ou para um produto que iria complementar. Porque às vezes ela, por exemplo, ela não queria o curso de alongamento de unhas, um exemplo. Mas aí eu oferecia o de cutilagem, o de spa dos pés, mas eu sempre mantenho perto. O que eu faço? Eu dou uma esquecidinha, depois eu volto naquela lista. Então, assim, eu tentava de todo jeito converter ali no WhatsApp, mas não é possível sempre. Então, assim, eu fazia de tudo para levar. Quando eu entrego a isca, a pessoa vai. Mas, assim, a hora que tá lá no e-mail, nem sempre vai comprar, né? Então, depois, a minha estratégia é essa. Eu sempre acompanhei muito a Tati Faria e o Alex, e eles falam a mesma coisa. Não se prenda a produto. E também diversifique. A Tati é uma pessoa que fala muito isso. Não me prendo. Porque eu já vi ela falando em live, já vi ela falando no curso dela, já vi ela falando até nos stories. Não vendeu o produto X, muda. Então, assim, eu sempre ouvi muito ela e até o Alex fala isso. Então, assim, como ali no comecinho eu acompanhava só os dois, que, assim, é o que estava nas minhas condições, né, que nem eu mencionei aqui no orgânico. Então, assim, eu seguia tudo que eu aprendia com eles. Então, eu não me prendia nem a produto, nem a produtor, e ainda vendia mais de um produto para o mesmo cliente, porque o cliente que comprou de alongamento, depois de um tempo eu vou lá e ofereço outro. Então, eu tenho assim, essa estrutura no nicho de beleza, no nicho de confeitaria, que também tem assim, às vezes a pessoa compra um produto de brigadeiro, depois do copo da felicidade, depois quer comprar um curso de A bolo mais esteira, né? avançado, a Uhum. esteira. Eu tenho também essa estrutura no nicho de violão e no nicho de educação infantil. Então, assim, eu faço o mesmo trabalho Olha que para esses legal. 4 nichos. E aqui, ó, ela perguntou se eu vendo Ó, pelo Pinterest. a Adri tá Vendo pelo perguntando Pinterest. se você vende pelo Pinterest. Tá ouvindo, Rô? Ixi, tá travando um pouquinho. Deixa eu ver se. Calma aí, vou ver aqui. Gente, tá travando para vocês um pouquinho aqui da Leia. Olha, é só ler um comentário aqui. A Tá. Flaviana falou: Mãe, não tem sossego. Estou aqui em casa desde ontem à noite. Febre não passa da Samara. Ô, Flavi, boa sorte aí, amiga. Essa é a nossa jornada de todo mundo, né? Mas vai passar com fé em Deus. Então, e a Adri perguntou se você usa o Pinterest. Você quer falar um pouquinho? Bom Uso. dia, Deb. Bom dia, Boni. Uso o Pinterest. Hoje eu dei até uma que abandonada, né? Que eu comecei a aparecer. Mas assim, eu só focava nos meus mini sites e no Pinterest. Então, essa era a minha vida, sabe? Eu não aparecia, então, assim, era levar tráfego para mini site para a pessoa ou comprar nos meus artigos ou entrar na minha lista. E de tempo em tempo eu uso essa estratégia de tráfego pago, que é R$ 10 por dia, que eu invisto o máximo, para trazer para o 1 a 1 justamente produtos que eu tenho isca, né, configurada ali no e-mail. Por quê? Se não converter ali no 1 a 1, eu levo para minha Você lista passa a também. lista. Então, assim, a Perfeito. minha estratégia sem aparecer é essa. É focada no Pinterest, os artigos. Eu penso muito no SEO, amo SEO, quem me conhece sabe que eu gosto mesmo, mas assim, há um ano atrás, que a minha preocupação era vender, que eu sabia que posicionar levaria um tempo, então sempre foi essa estrutura. Eu até abandonei o Instagram de nicho, que assim, eu vi que não estava tendo tanto resultado. Aquela estratégia de grupos de Facebook, que foi lá no começo que eu fiz, com parcerias, também eu abandonei. Então, minha estrutura, assim, ela vende para mim, mas porque eu foquei mais no mini site mesmo, né? No blog de nicho, no Pinterest e na minha lista de e-mail. Então, assim, essa era a minha zona de conversão. Não, e é bacana, né? Porque é aquilo que a gente falou no começo. Você pegou uma estratégia e foi, né? E focou nela, né? Porque
Tem outras estratégias, é o que você falou, tem o SEO, tem, mas a gente sabe que, primeiro que a gente não tem tempo para fazer tudo, né? E É. você tinha pressa em ter resultados, né? Enfim. Então, a melhor coisa que você fez foi seguir poucas pessoas, que nem você falou, você ouviu o que o Alex Vargas falava e o que a Tati falava, né? Então, e isso foi muito bom, E porque os fez dois você falam seguir uma basicamente linha. a mesma língua, né? Exatamente, a mesma língua. Então, isso fez você não ficar atirando para todo lado e pegou numa estratégia que, graças a Deus, dá certo para você até hoje, né? Isso é muito bacana. A Deb falou que você tinha vergonha de aparecer, Léa. Muita vergonha de aparecer, muita mesmo. Eu achava que eu nunca ia conseguir aparecer na vida. Inclusive, eu comecei assim a trabalhar essa ideia em mim em setembro, aquela, sabe? Daí eu comecei a ver quem a Tati acompanhava. Daí eu comecei assim a acompanhar bastante gente. Eu falei, ai, deve ser legal, deve ser gostoso, né? Mas assim, eu queria também ter contatos com as pessoas, ajudar. Queria também escalar, né? Quem não quer, não vamos falar que a gente está aqui só para ajudar, todo mundo quer escalar, né? A gente quer ajudar, mas também quer escalar, mas eu não via condições em mim. Até que assim, eu decidi mesmo aparecer em dezembro, né? Que daí eu já tinha o FNO, já tinha o Pinterest, já tinha o SEO Sem Segredos. Daí eu resolvi aparecer em dezembro mesmo, que daí eu entrei pro COP. Mas assim, eu não achava que eu iria aparecer, entendeu? Inclusive, eu até tentei aparecer só com. Eu falei, não, eu já tenho FNO, para que eu vou aparecer? Para que eu vou adquirir outros treinamentos, né? Eu até tentei, mas eu não vi, assim, condições em mim de aparecer. Daí, Rô, falando assim de home office, o que eu fui buscar? Eu fui buscar como renda extra. E o que eu achei? Eu não achei nada assim, falando de monetizar o conhecimento. A primeira coisa que eu achei foi essas micro tarefas que a gente faz, tipo na Lionbridge, na Appen, que são empresas que trabalham com a Amazon, com a Netflix, com o Instagram, com o Google. Então, assim, são micro tarefas que a gente precisa fazer currículo em inglês e se candidatar. Tá travando, Rô? Tá travando para mim. Gente, tá travando para vocês também um pouquinho, a Leia? Vamos ver. Fala mais um pouquinho, vamos ver como que se melhorou. Então, assim, quando eu fui buscar sobre renda extra como afiliado, uma segunda fonte de renda, eu achei, assim, esse tipo de serviço, que é microtarefas, entendeu? Daí, o que aconteceu? Eu me candidatei, ah lá, aqui para as meninas não tá travando. Eu me candidatei e não consegui vagas. E a vaga que eu consegui pagava, assim, em dólar, mas em Tirar meu centavos. filtro para ver se melhora. Vamos ver. Então, assim, Eu tirei o meu filtro para ver se melhora, mas para o pessoal tá normal. Então deve ser alguma coisa aqui minha mesmo. aqui tá ventando bastante. Então, daí Mas eu eu não acho que consegui. deve ser comigo. Daí, assim, eu fiz esse curso, o método home office, o nome do. É método home office. Então, assim, não ensinava a monetizar o conhecimento. Era para prestar serviço para essas empresas mesmo. Só que precisava se candidatar, criei meu currículo lá em inglês, enviei para eles. Mas, assim, eu consegui algumas micro tarefas que, assim, financeiramente era bastante trabalho, mas, assim, não valeria a pena. Pouco retorno, né? Isso. Era em dólar, mas era em centavos. Então, assim, eu ia passar horas ali do meu dia. Depois que eu comecei a acompanhar, assim, a Tati, daí eu comecei, acompanhando a Tati, eu comecei a acompanhar mais pessoas. Daí conheci bastante pessoas, eu falei, ah, não, acho que agora eu vou aparecer. Daí resolvi aparecer, mas assim, para mim foi difícil no começo, porque assim, eu não me via aparecendo. Ô, Leia, mas agora me fala uma coisa assim que eu acho que o pessoal tem mais curiosidade aqui de saber. Você, né, felizmente tem vendas recorrentes como afiliada, né?
traçou essa estratégia maravilhosa que você passou aqui no detalhe para todo mundo. Mas como que então você começou a prestar serviço? Para quem não sabe, gente, a Leia é aluna do nosso método Dominando Home Office, né? Que é exatamente isso que ela comentou aqui, que a gente ensina como monetizar o conhecimento que a gente já tem de outras formas, né? Além de afiliado, porque a gente sabe que como a Leia é uma exceção e a gente sempre fala que ela conseguiu aí ter vendas recorrentes, né, de uma forma até rápida, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que entram aí para o mercado de afiliados não é dessa forma que acontece, né? Às vezes investe em cursos, monta estrutura, aplica estratégia e dificilmente consegue ter resultados rápidos ou quando vem são resultados muito esporádicos que não pagam os boletos, essa é a verdade, né? E a gente sabe, sempre soube dessa angústia, isso também foi uma jornada minha. E depois que a gente descobriu a importância da gente entender que a gente tem capacidade para fazer mil e outras atividades com o conhecimento que a gente tem em marketing, prestar serviços, ajudar outros empreendedores e quanta gente precisa disso, gente, principalmente depois da pandemia, que tudo virou digital. Tem muita, muita, muita empresa que precisa aí desse conhecimento. E aí foi que a gente criou o método Dominando Home Office, que a Leia é nossa aluna, inclusive, felizmente, aí a gente ficou muito feliz quando ela entrou, porque a gente sabe que a gente tem ali uma comunidade de amigos, né? A gente fala que é uma comunidade de amigos, que é o nosso grupo de suporte. E todo mundo se ajuda o tempo todo, faz parceria, enfim, é maravilhoso. E é exatamente esse ponto, que a gente pega todos os nossos conhecimentos e presta serviço, oferece esse serviço. Então, tem pessoas trabalhando ali, focando inclusive bacana em cartão digital. Tem gente que faz site, a Boni mesmo que está aqui, ela tem um bônus dentro do DHO maravilhoso, ensinando como clonar a página de vendas, né? E faturar de uma forma muito bacana, inclusive. Então, é muita coisa legal. E a gente quis fazer isso, porque foi a forma que transformou a minha vida e a da Débora, né, quando a gente começou a partir também para prestação de serviços, né, como social media também, enfim. Então, a gente fala de tudo isso dentro do DHO. E a Leia, ela tem essa questão aí das vendas recorrentes como afiliada, mas ela também presta serviços, né? Então, ela vai explicar um pouquinho aqui para a gente, mas antes, apenas deixa eu ler aqui o comentário da Boni. E antes, deixa eu só fazer uma pequena observação sobre o método. Quem não conhece ainda o método, quem né, não teve a oportunidade ainda de entrar na página de vendas, tem lá no link da minha bio, tem no link da bio da Débora, tem algumas meninas aqui também que são afiliadas, mas o método, logo, logo, ele vai passar por uma atualização, gente. O que era bom vai ficar melhor ainda. Então, fiquem espertos aí, quem segue a gente, porque tem coisa muito, muito bacana. Quem não entrou, porque, entra assim, logo. Exatamente. Aproveita, porque quando tem atualização, também tem atualização de preço. Exatamente. Mas, a gente, assim... a gente tem um carinho muito especial pelo DHO, porque a gente está vendo a transformação de tanta gente ali, né, Leia? Tanta gente Nossa. que tava... A Gabi... Tem gente ali que tava... A Gabi tá arrasando, né? A Gabi, eu falei assim... Gente... Pode falar. Olha, essa semana eu dei mentoria pra Conceição. Daí eu falei, o que você quer da vida, Conceição? Pra nós se alinhar, né? Ela quer... que ela adquiriu comigo o Pinterest. Então, assim, eu preciso saber o que ela quer pra ela se alinhar. Eu quero ser igual a Gabi, arrasando. E eu também não quero vender curso. Arrasando, gente. Daí eu falei, olha, aproveitando a brecha, eu falei pra ela, Conceição, eu não consigo falar muito da minha prestação de serviço no meu Instagram de afiliada. Mas eu já tô pra montar um Instagram só de prestação de serviço, porque assim, quanto mais a gente faz, mais a gente quer falar, né? Então, assim, eu consigo falar do método Dominando Home Office, consigo falar da monetização, mas postar meus serviços, parece que eu vou fugir, assim, da estrutura do meu Instagram. Eu falei, não, mas eu preciso mostrar meus cardápios que eu tô fazendo. Então, eu falei, só nos stories não tá valendo, eu vou criar um Instagram só de prestação. Daí a Conceição, eu tô de olho na Gabi também. Eu falei, tá todo mundo de olho na Gabi.
É legal porque as meninas vão evoluindo e elas compartilham ali como que elas estão conseguindo fazer captação de clientes, né? As formas que tá dando certo para elas. Então a gente aprende E é como gostoso também ver o o dia todo, né? serviço, né? Eu falei, não, eu quero um O Instagram para ser resultado minha final, né? vitrine. Eu quero que um Instagram que seja minha vitrine disso. Que eu poste meus convites, meu cartão, porque é bonito ver isso também, né? Assim, explicar do método. Eu já fiz ação Exatamente. de vendas aqui no meu Instagram do DHO. Eu falo com brilho nos olhos, porque foi eu dominando o home office mesmo que eu consegui destravar. Porque você e a Débora mostraram como prospectar clientes, que era a minha maior dor, que eu não sabia, entendeu? Então, assim, foi aí Exato. que Geralmente eu é. consegui destravar. Eu interrompi você, pode Ó, continuar, a depois eu Bonnie continuo. falando aqui. Eu também iniciei desta, a Bonnie falando, eu também iniciei desta forma. A Appen foi o melhor de todas. Já cheguei a tirar mais de R$ 300 em dólares por tarefa, mas hoje não faço mais e mesmo assim ainda me chamam até hoje. Pois é, tem várias oportunidades, né, gente? Ó, a Cláudia, preciso mesmo, meninas, pessoas dos anos 60 é uma sofrência só. A Deb, aguenta coração, aguenta mesmo, gente, porque essa atualização do DHO vai ser maravilhosa. A Boni, o suporte do DHO é excelente, a comunidade toda se ajuda e acompanha e vejo quanto de ideias e possibilidades levantam. É isso que eu acho que é o diferencial, né, do nosso suporte, porque ali não tem pessoas, ninguém se vê ali como concorrente, é todo mundo como, assim, parceiros, uma grande parceria que todo mundo quer se ajudar o tempo todo, né? Mas é muito bacana. Mas, gente, quem quiser conhecer mais sobre o DHO, eu não vou entrar muito no detalhe, que eu quero assim, primeiro eu já vou avisando, gente, que na minha última live, o Instagram ele tá me derrubando, dá 1 hora ele me derruba. Então, eu não posso passar muito aqui. Então, eu vou passar aqui para Leia terminar de falar como que ela começou aí as prestações, e por que que ela começou a prestar serviço, né? E então, quem quiser saber um pouquinho mais do DHO, pode ir lá no nosso link da bio ou pode chamar no direct que a gente explica melhor, tá bom? Então, Então, fala, meu amor, como que você começou? Pode falar. já que eu comecei a aparecer, daí o que aconteceu? Eu já conheci a Débora e a Boni. Daí eu sabia que as duas, assim, a maior renda delas era da prestação de serviço. Mas eu, assim, eu não entendia nada. Eu falei, mas como, né, que... Então eu comecei a observar as duas. Daí, acompanhando a Débora e a Boni, eu comecei a entender que elas... Nossa, foi bem em janeiro, mais ou menos, aí eu vi uma movimentação no perfil da Débora sobre etiquetas escolares, sabe? Eu comecei a entender. Eu falei, não, é algo simples. Assim, ao meu ver, é algo simples, mas eu não sei fazer, não sei prospectar, para quem que eu vou vender. Sabe quando você fala assim, ai, que legal, você quer fazer, mas assim, você não consegue? Algo simples assim, algo tão assim legal, palpável, mas eu não conseguia. Inclusive, olha, eu tinha tanta crença que eu não entrei nem no grupo dela, porque eu vi que ela estava fazendo com as meninas uma imersão gratuita. Eu não entrei de medo, porque eu falei, não, eu não vou conseguir fazer. Assim, as meninas parecia que estavam fazendo na maior facilidade. Então, assim, eu não dominava o Canva, não gostava do Canva, olha só. Tinha medo de prospectar, não sabia para quem eu ia vender, para quem oferecer. Então, assim, ao mesmo tempo que eu falava, nossa, que legal, etiqueta, né? Foi febre a tal das etiquetas. E Foi eu febre a ficava tal das... acompanhando. E eu ficava acompanhando histórias da Gabi, da Carol, da Glauce. Era uma galera, só tava postando etiqueta. E eu via as meninas ainda postando uns piques, né? Não é só a etiqueta. A gente posta trim-trim, mas a gente posta Pix também, que é muito mais legal. Eu falava, mas gente, como que essas meninas conseguem tanto cliente para fazer etiqueta, né? Só que assim, eu tinha criança em medo mesmo. Naquela época não tinha assim o DHO, né? Então, assim, eu falava, eu vou seguir só como agora eu tô aparecendo, vou ser só afiliada à autoridade mesmo, sabe? Só que o que aconteceu comigo, Rô?
Eu sou uma pessoa, que nem eu falei aqui no início da live, eu me endividei bastante, né, em 2019 e 2020, né? Expliquei que minha vida virou de ponta cabeça. Daí, quando eu comecei a ter resultados com a confeitaria e com o marketing, o que que eu fui? Fui organizar minha vida financeira. E dependendo assim, como a gente organiza, a gente vai passar anos pagando com o banco, com isso, com aquilo, né? A gente negocia. Então, assim, eu cheia de contas para pagar, mas assim, graças a Deus, mais em ordem do que 2019, né? 2020. E daí eu comecei a aparecer. Eu comecei a ficar muito tempo nesse Instagram e dei uma abandonada naquela estrutura que eu construí ali atrás. Teve artigos meus que foi para a segunda página, daí parou de sair vendas. Eu comecei a ficar muito tempo aqui, valia a pena, valia, mas assim, o retorno financeiro não era na mesma proporção, porque assim, eu ficava gravando stories, editando stories, fazia live, depois eu desligava a câmera, eu tinha que cuidar da Manu, da casa, então o retorno financeiro não era na mesma proporção. Eu nunca tirei os olhos da Débora, da Boni, eu vi as meninas assim, postando os trabalhos, eu sempre achei lindo, mas eu achava que não era para mim, entendeu? Então eu falei, não, meu negócio é ser afiliada só, né? E nisso, o que aconteceu? Meu faturamento foi caindo. Daí, como diz a galera, a água começou a bater na bunda, né? E eu falei, não, daí começou daí a parte financeira novamente apertar. Daí o que eu falei? Não, eu preciso cuidar do que eu já tenho construído, do que me traz resultados. Eu preciso ser autoridade, mas eu preciso também prestar serviço. Daí eu entrei, eu não entrei nem no método dominando home office, eu entrei na imersão. E eu não assisti a imersão ao vivo. Por quê? Eu achava também que, eu falei, eu entrei, mas eu achava que eu não ia aplicar. Até que eu fui assistir gravada. Assisti gravada. Eu lembro que até pedi perdão para vocês que eu não assisti ao vivo. Eu assisti gravada e vocês ensinam como prospectar, que era o meu problema. Daí, depois veio a crença do Canva. Eu não sei fazer coisa bonita, sabe? Só a crença, coisa da cabeça da gente. Muita daí crença. A Flavi falou aqui, ó, cheia de crenças. Daí vai lá, eu chamo a Flaviana. Ô, Flaviana, passa o link do Canva aí para negócios, porque eu preciso prestar serviço. Achando que o meu problema era com o Canva. Só que assim, o problema era em mim mesmo. Eu investi no Canva, já que eu investi... Porque eu falei, eu vou começar na parte da criação, né? Daí, eu tava me organizando aqui como afiliada, mas eu tentava prospectar clientes, mas assim, eu prospectava uma vez só. E não é isso que vocês ensinam. Dá um tempo, depois procura, faz uma outra proposta. Às vezes a pessoa nem viu o que vocês mandaram, pergunta se viu, né? É isso que vocês ensinam. E eu, com aquele medo, já levava o não, já fechava a porta, entendeu? Até que eu conversando com o Gustavo, falei, não, tipo assim, eu tava ganhando tipo 2.000 no mês, o meu faturamento caiu para 1.000 e teve um mês aqui desse ano que foi R$ 600, porque eu parei de cuidar do que estava me dando resultados. Entendeu? Então, assim, eu tava vendendo todo dia, mas só produto de comissão de R$ 8, de R$ 20, de R$ 30. Sabe a recorrência que não paga a conta? Minha vida tava assim. Então, eu acho que assim, as pessoas romantizam muito o marketing de afiliados, porque assim, a Leia vende todo dia. Vendo todo dia. Mas esses dias eu conversei com a Gabi e com a Glaucia. Eu falei, tem dia que dá R$ 300 no dia, mas tem dia que é R$ 8 no dia. Eu falei, se você vender R$ 8, R$ 20 todo dia, não vai pagar suas contas do mês. Então, assim, graças a Deus eu vendo todo dia. Mas assim, vendas recorrentes, mas outra coisa é ter um valor no final do mês que vá suprir suas necessidades, pelo menos as básicas, né? Porque é isso que a gente fala, inclusive, quando a gente fala de ser social media, é a questão da previsibilidade que o marketing de afiliados não dá.
né? Um mês você vende 2.000, no outro você vende 1.000, e aí você não consegue se planejar, né? Fazer as coisas que você quer, né? Ó, a Olha só, Débora eu falou sou que a gente vai ter que fazer um módulo de crenças na atualização. Então, porque eu falava, nossa, olha, eu babei. Sabe quando eu queria estar ali já na parte, naquela imersão das etiquetas, mas foi tudo crença. Eu não entrei no grupo da Débora, porque assim, eu falava, eu não sei fazer artes bonitas, igual essas meninas tá fazendo. O meu Canva é o Canva gratuito, não sai umas artes bonitas, é só objeção, né? Daí, investindo no treinamento de Canva, que o que eu falei foi justamente com a Flaviana, mas assim, não adianta você investir num treinamento e você não está preparada para aquilo. Eu aprendi muita coisa, né? Só que assim, o Canva, as artes, é uma coisa assim que cada vez você vai ficando melhor, só que é fazendo, né? O meu primeiro Exatamente. E é o que a cartão. gente fala, né? Às vezes, lá no DHO, às vezes você compra ali o pack, né? Para você começar, né? Você compra aqueles packs prontos, que ali já tem muita coisa já, né, bacaninha para você começar, e depois você vai melhorando. A Débora, muito obrigada por sua sinceridade. Acredito que nos mostrando a verdade, além de nos levar a lugares altos, ainda nos permite mostrar a realidade para os demais não romantizarem. Exatamente. Ela às vezes Exatamente. crenças me travam muito. Gente, na verdade, é o que eu falo. Eu falei, inclusive, na live de terça. A gente aparenta enquanto tenta. Vamos para campo, vamos prospectar, vamos chegar até o cliente e a gente depois corre atrás. Porque se a gente esperar sempre estar pronto para tudo, a gente nunca vai começar. Então, é colocando a cara a tapa mesmo, falando, não, né? Claro que eu não vou prometer uma coisa absurda, que eu sei que eu nunca vou poder cumprir, mas por isso que existem as parcerias, e por isso que a gente, graças a Deus, tem internet hoje, que a gente consegue comprar um curso e dentro de casa se especializar e fazer. Porque é assim, a gente nunca a gente vai estar pronto. Quando a gente começa no emprego novo, você já sabe o serviço ali? Não sabe, né? Sempre tem alguém que vai te treinar, você no começo fica morrendo de medo, porque você, né, ainda vai aprender o serviço, depois você vai ficar boa. E é assim que funciona. Porque daí, olha só, esse ano ainda eu falei assim, será que eu vou voltar a fazer bolo no pote aqui? Por quê? Meu faturamento, teve artigos que vendia para mim todo dia, foi na segunda, na terceira página, porque eu abandonei. O meu perfil do Pinterest tinha 200 mil impressão, 300 mil impressão, foi para 60 mil impressões mensais. Caiu muito. E ainda, mesmo assim, a plataforma continuou trabalhando para mim. Se for ver, eu abandonei para cuidar da autoridade, mas assim, ainda eu tive até de resultados. Trabalhou para mim, de certa forma, no Sim, automático. Mas, com certeza. né? Mas assim, se eu tivesse cuidando, ia manter ou melhorar. E eu não cuidei. Então, assim, eu falei, não, será que eu vou voltar a fazer bolo no pote e ficar como afiliada? Só que eu falei, não, eu preciso prestar serviço, porque eu falei, eu já tinha desfeito de todas as embalagens, de tudo. Eu falei assim, como que eu vou comprar tudo de novo se eu sei, eu tenho um método para mim, que eu consigo monetizar meu conhecimento. Então, assim, literalmente a água bateu na bunda, entendeu? Daí o que aconteceu? O Gustavo, um cliente dele, não tinha cardápio, um cliente do Gustavo, não tinha cardápio, e o Gustavo me mandou o meu WhatsApp para ele, ele me chamou. Daí foi o meu primeiro serviço. Só que daí a crença caiu por terra mesmo. Por quê? Ele não tinha nem o WhatsApp Business. Daí eu falei assim, Gilvan, manda para mim a sua logo para mim deixar no seu cardápio, personalizado, bonitinho. Não tenho logo. Daí eu falei, daí eu achava que todo empreendedor não precisaria de mim, entendeu? Daí eu vi que os empreendedores precisam da gente. Daí que foi que eu entendi. Giovana, então vem aqui em casa, que é da mesma cidade, vem aqui em casa que eu vou ensinar você a usar o WhatsApp Business, a gente abaixo. Configurei, fiz a logo, fiz o cardápio, amor, né? Aí, assim, ele vende frios. Então ele mandou a foto do queijo. O fundo era um fundo de uma geladeira. Depois outra foto do salame, era o fundo de um sofá. Eu tive que mexer em todas as fotos, tirar o fundo, deixar tudo igual, sabe? Os fundos das imagens para pôr no cardápio. A goiabada dele, o fundo era do carro dele. Então, aquela bagunça.
Então foi aí que caiu por terra, sabe? Daí ele mesmo me indicou para mais pessoas, peguei daí cartão digital. Depois eu fiz um cartão virtual com meu esposo, ele mandou lá no grupo que ele é pintor, daí teve mais pintor que pediu. Daí eu fiz um cardápio para minha irmã, daí minha irmã me ajudou, e daí só foi aparecendo, entendeu? Mas E é assim, legal, né, Leia, que é isso que você falou. Você, a pessoa, né, inicialmente vai pedir uma coisa, geralmente ela tem várias demandas e ela indica já para outros, e chega um momento que você nem prospecta mais, que as coisas vão acontecendo, né? E pelo que eu fiquei naturalmente. sabendo, que você, eu acho que me contou, que já chegou o mês aí de seu faturamento de afiliada já está quase igual ao de prestação de serviço, é isso? Exatamente. Porque daí o que aconteceu? Eu dei uma ausentada aqui do Instagram, sabe? O rosto mesmo, não o conteúdo, o rosto. Me organizei ali, o que estava abandonado, e comecei a focar na prestação de serviço. Então, assim, voltou tudo ao normal. Não, ainda eu brinquei com as meninas. Eu falei, se for para deixar minha filha na escola, eu presto serviço, sou afiliada, volto a fazer bolo, só para não deixar ela na escolinha, né? Canivete suíço, é o que eu falo. Vamos ser canivete suíço, vamos fazer tudo, né, que a gente realmente se sinta feliz, ajudar outras pessoas, né? E não passar tanta angústia, né? Porque o marketing de afiliados tem isso, de deixar a gente angustiado mês a mês, não saber o que vai acontecer no próximo mês, né? Ô, Leia, agora E eu vou daí ter que encerrar o meu queridinho Ai, é o desculpa, Google pode Meu falar. Negócio. O meu queridinho é o Google Meu Negócio e o cardápio. Aê! E o Gente, cardápio para é quem não duas coisas que conhece o eu Google amo. Meu Negócio, para quem não conhece o Google Meu Negócio, que ela falou que é o queridinho, na verdade é uma ferramenta do Google que dentro do DHO a gente criou um módulo só para ensinar como fazer. Inclusive é um trabalho muito rentável e muito gostoso de fazer. Então, muitos alunos lá do DHO se apaixonaram, não conheciam e se apaixonaram, igual a Leia, né, Leia? Aham, amei. Quem você Ai, gente, vai é encerrar e muito. vai voltar? Não, na verdade, eu vou precisar já começar a me despedir aqui, porque eu sei que o Instagram vai me derrubar daqui a Vai pouquinho, então para derrubar? não precisar desligar vocês na hora. Mas assim, gente, só para concluir aqui essa história da Leia, que é maravilhosa, é que com a Leia a gente, na verdade, ficaria 3 horas aqui, porque ela deixa a gente hipnotizada com a história dela, essa é a verdade. Ai, lindeza. Mas, A Dé falou que a gente se mas sente útil. Daí eu me senti útil. Porque eu achava que assim, nem etiqueta exatamente. eu era capaz de fazer. Daí eu fiquei feliz. Daí dá aquele gás. Eu falei, não, ano que vem eu vou estar fazendo Não, etiqueta também, no meu já cheguei janeiro. imagina! Ela falou: nós somos empreendedoras digitais, não importa se é Trim ou Pix, o importante é trabalhar perto dos nossos filhos. Falou tudo. É É verdade. esse geralmente o nosso objetivo maior de estar perto deles, né? De poder acompanhar o crescimento, a educação, né? E a Leia é prova Verdade. viva disso, gente. Ela consegue conciliar ali o trabalho de afiliadas, agora ela, né, na prestação de serviço, já está quase alinhando aí os faturamentos dela. E é muito bacana, inclusive, quem quiser bater um papo depois, né, no direct dela, conversar com ela, para ela, né, ela pode dar alguma ajuda, alguma palavra de inspiração, porque a gente está aqui para isso, para se ajudar. A gente não quer ver mais ninguém frustrado com marketing digital, porque olha, se uma coisa não dá certo, a outra dá, porque o marketing digital, ele é um oceano azul mesmo, e a gente tem potencial para tudo, gente. A Jolie falou, É, verdade, a história dela hipnotiza. e é verdade, eu agradeço a todas vocês mesmo. No início eu não conhecia você, por isso que eu não acompanhava, mas a Débora foi um gás para mim muito grande. Porque a Boni também foi, só que a Boni, ela já fazia sites, né? Daí imagina uma pessoa que achava que não conseguiria fazer um cardápio digital, você acha que acredita que pode fazer um site. Daí não, a gente entra em campo. Hoje no meu portfólio também, eu ofereço até sites, já fiz páginas de vendas, então assim, eu já consigo. Mas assim, daí a gente se expande, né? Abre o leque e já tô de olho no social media. Cheia de crença, mas tô de olho. É... Gente, ó, hashtag Leia venha para o social media. Tá todo mundo numa campanha porque ela tá com essa crença. Gente, Ô olha, Lu, vamos o marcar a Instagram live vai me sim. derrubar aqui.
Aí já tem até convite aqui de live. Gente, vou mandar um Um... beijão para vocês, que o Instagram já tá me dando tchau aqui. Tchau, Ai, tchau, beleza. gente. A live vai Um ficar beijo, por... gratidão a Amores, todas. obrigada por tudo. Beijão. Tchau. Beijo.